O sol brilhava forte sobre o Rio de Janeiro, aquecendo as arquibancadas do estádio municipal, onde a multidão vibrava com a energia contagiante de um jogo de futebol beneficente. O evento, organizado para arrecadar fundos para crianças carentes das favelas cariocas, reunia jogadores amadores, celebridades locais e, claro, a estrela maior, Ronaldinho Gaúcho, o eterno camisa 10, cuja magia com a bola ainda encantava corações mesmo após sua aposentadoria. O estádio, embora menor que o lendário Maracanã, pulsava com vida. Crianças gritavam nas arquibancadas, segurando cartazes coloridos com frases como "Ré10, nosso rei". O cheiro de pipoca e mate gelado se misturava ao som dos tambores da torcida, que batiam ritmos de samba, evocando a alma carioca. Ronaldinho, com seu sorriso largo e inconfundível, caminhava pelo gramado, cumprimentando os organizadores e acenando para os fãs. Vestia um simples conjunto esportivo, uma camiseta preta, calção cinza e tênis gastos, sem qualquer ostentação. Em sua mochila surrada, carregava apenas uma garrafa d'água e um par de chuteiras velhas, as mesmas que usava em jogos de rua na infância, em Porto Alegre. Para ele, aquele dia não era sobre glória pessoal, mas sobre devolver à comunidade um pouco do que o futebol lhe dera. Ele queria inspirar, mostrar às crianças que, assim como ele, que veio de uma vila humilde, elas também podiam sonhar grande. Mas o que deveria ser uma tarde de celebração logo se transformou em um pesadelo que ninguém, nem mesmo Ronaldinho, poderia prever. Quando Ronaldinho chegou à área VIP do estádio, reservada para convidados especiais e patrocinadores, ele sentiu olhares curiosos, alguns calorosos, outros desconfiados. A área, com cadeiras estofadas e garçons servindo caipirinhas, contrastava com a simplicidade do restante do evento. Ele se dirigiu ao seu lugar, marcado com uma placa discreta: Ronaldinho Gaúcho, convidado de honra. Antes que pudesse se sentar, uma voz cortante interrompeu o burburinho ao redor. "Ei, você, o que está fazendo aqui?", disparou Eduardo Silva, o gerente do estádio, um homem de meia idade com óculos de armação grossa e uma expressão de quem estava acostumado a mandar. Eduardo, com sua camisa social impecável e crachá reluzente, avançou em direção a Ronaldinho, o peito estufado de autoridade. "Essa área é para convidados VIPs, não para qualquer um que acha que pode entrar porque jogou bola na rua." O tom era carregado de desdém, e o comentário fez algumas pessoas ao redor rirem, enquanto outras franziam a testa, confusas. Ronaldinho, pego de surpresa, parou e olhou para Eduardo, seu sorriso hesitando por um segundo. "Desculpe, amigo, mas acho que tem um engano. Meu nome está na lista. Ronaldinho Gaúcho", respondeu, com a calma que sempre o caracterizou, apontando para a placa com seu nome. Mas Eduardo não recuou. Seus olhos percorreram Ronaldinho de cima a baixo, fixando-se na roupa simples, na mochila gasta e na pele morena que, para ele, gritava: "Não pertence aqui." "Ronaldinho Gaúcho? Sei. Todo mundo agora quer ser estrela. Mostra um documento. Ou sai daqui antes que eu chame a segurança", retrucou Eduardo, cruzando os braços, a voz alta o suficiente para atrair ainda mais atenção. O silêncio constrangedor tomou conta da área VIP. Alguns convidados começaram a cochichar, enquanto outros que reconheciam Ronaldinho tentavam intervir. "Ei, cara, é ele mesmo. É o Ronaldinho", disse um jovem patrocinador, segurando um celular com uma foto do craque na tela. Mas Eduardo, cego por seu preconceito, ignorou o comentário. Para ele, Ronaldinho não se encaixava no perfil de um VIP. Na sua cabeça, uma estrela do futebol deveria chegar em carrões, com ternos caros e entourage, não com a simplicidade de alguém que parecia ter saído diretamente de uma pelada na favela. "Você tá me dizendo que esse cara é o Ronaldinho Gaúcho?", zombou Eduardo, apontando para Ronaldinho como se ele fosse um impostor. "Olha só, sem ofensas, mas você não parece o tipo que joga em estádio grande. Sai daqui quieto, ou vai ser pior." A multidão ao redor começou a murmurar, e Ronaldinho, ainda mantendo a compostura, sentiu um aperto no peito. Ele conhecia aquele olhar, aquele tom. Era o mesmo que enfrentara na infância, quando garotos ricos zombavam dele por jogar descalço nas ruas de Porto Alegre. Era o peso do preconceito, do julgamento pela aparência, pelo lugar de onde vinha. Mas Ronaldinho não era mais aquele menino. Ele era um ícone mundial, e não ia deixar aquele momento passar em branco. Sem erguer a voz, Ronaldinho tirou o celular do bolso e discou um número. "Oi, Carlos. É o Rony. Tô aqui no evento beneficente, mas tá rolando um problema", disse, em um tom baixo, quase sussurrando, enquanto se afastava alguns passos. Do outro lado da linha, Carlos Mendes, seu ex-agente e uma figura lendária no futebol brasileiro,
Escutava com atenção. Carlos não era só um gerente. Era um estrategista. Um homem com contatos que iam desde a CBF até os maiores patrocinadores do esporte no Brasil. Ronaldinho explicou rapidamente o ocorrido, mantendo a calma, mas com um toque de firmeza que Carlos conhecia bem. Tá bom, Rony. Fica tranquilo que eu resolvo isso agora, respondeu Carlos, já digitando outro número no celular. Enquanto isso, Eduardo, percebendo a ligação, riu com desdém. Tá chamando reforço, é? Pode chamar quem quiser. Aqui quem manda sou eu. Ele se virou para um segurança próximo, um homem corpulento com um rádio na cintura, e ordenou: se ele não sair em 2 minutos, tira ele na marra. O segurança hesitou, claramente desconfortável, pois reconheceu Ronaldinho, mas não podia desobedecer diretamente. A tensão na área VIP crescia como uma onda. Alguns convidados, indignados, começaram a protestar. Uma mulher de meia idade que organizava o evento tentou intervir. Senhor Eduardo, por favor, vamos verificar a lista. Esse é o Ronaldinho Gaúcho, todo mundo sabe. Mas Eduardo a interrompeu com um gesto brusco. Eu sei quem pertence aqui e quem não pertence. Esse cara tá tentando enganar todo mundo. Não sou idiota. Sua voz estava carregada de arrogância, e ele parecia gostar da atenção que estava recebendo. Para ele, aquele era seu momento de brilhar, de mostrar quem mandava no estádio. Enquanto isso, Ronaldinho, ainda ao telefone, terminou a ligação com Carlos e voltou a se sentar, ignorando as provocações. Ele sabia que não precisava gritar ou brigar. Sua história, seu nome falavam por si. Mas o peso da humilhação pública era real. Ele sentia os olhares dos outros convidados, alguns de pena, outros de curiosidade mórbida. Um jovem torcedor, sentado nas arquibancadas próximas, começou a filmar tudo com o celular, capturando cada palavra de Eduardo e a expressão serena, mas firme, de Ronaldinho. Minutos se passaram, e o clima no estádio mudou. O celular de Eduardo tocou, e ele atendeu com um sorriso confiante, esperando elogios por sua firmeza. Mas sua expressão mudou rapidamente. Do outro lado da linha, um representante da CBF, pressionado por Carlos Mendes, exigia explicações. Você acabou de expulsar Ronaldinho Gaúcho da área VIP? Sabe quem ele é? Sabe o que isso significa? Gritou a voz. Eduardo gaguejou, tentando justificar sua atitude, mas a ligação foi cortada abruptamente. Logo depois, um dos organizadores do evento, um homem chamado Paulo, correu até a área VIP, visivelmente agitado. Eduardo, você tá louco? É o Ronaldinho, o cara que ganhou a bola de ouro que levou o Brasil ao Penta. Como você faz uma coisa dessas? Antes que Eduardo pudesse responder, Paulo anunciou que ele estava suspenso do cargo até segunda ordem. A multidão ao redor explodiu em aplausos e gritos de "Ronaldinho! Ronaldinho!" ecoaram pelo estádio. O jovem que filmava tudo postou o vídeo nas redes sociais e, em questão de minutos, ele já tinha milhares de visualizações. Hashtags como Justiça para a Ridez começaram a surgir, e a indignação tomou conta das redes. Ronaldinho, agora cercado por organizadores que se desculpavam profusamente, apenas acenou com a mão, como quem diz, tá tudo bem, mas por dentro ele sentia o peso do ocorrido. Não era só sobre ser expulso de uma área VIP, era sobre ser julgado por sua origem, por sua aparência, por não se encaixar no estereótipo de uma estrela. Ele pensava nas crianças nas arquibancadas, muitas delas de comunidades pobres como a que ele cresceu. O que elas pensariam ao ver seu ídolo sendo tratado como um intruso? Ele sabia que aquele momento não podia ser apenas uma humilhação passageira, tinha que ser o início de algo maior. Enquanto saía do estádio, acompanhado por aplausos e gritos de apoio, Ronaldinho olhou para as crianças acenando seus cartazes. Ele sorriu, mas seu coração estava decidido. Aquele dia marcaria um turning point, não só para ele, mas para todos que enfrentavam o mesmo tipo de preconceito. Ele não ia deixar Eduardo ou qualquer um apagar sua luz. O jogo estava apenas começando. A poeira do escândalo no estádio de Rio de Janeiro ainda pairava no ar, mas Ronaldinho Gaúcho não era homem de se deter em mágoas. O vídeo da humilhação que sofrera nas mãos de Eduardo Silva, o arrogante gerente do estádio, continuava a circular pelas redes sociais, inflamando debates acalorados sobre preconceito de classe e racismo no Brasil. Enquanto hashtags como Justiça para Redes dominavam o Twitter, Ronaldinho, com sua característica serenidade, já pensava além da própria dor. Ele sabia que o incidente não era apenas sobre ele. Era sobre as incontáveis crianças das favelas que, como ele outrora, sonhavam com um futuro maior,
mas eram constantemente diminuídas por olhares e palavras como os de Eduardo. Em vez de se esconder da atenção midiática, Ronaldinho decidiu transformar a ferida em força. Ele começou a planejar algo que nunca havia feito antes: usar sua fama, sua história e sua rede de contatos para criar um legado que transcendesse o futebol. Assim nasceu o Sorriso do Futuro, uma academia de futebol gratuita para crianças carentes, com a missão de ensinar não apenas dribles e chutes, mas também autoconfiança, resiliência e o poder de superar preconceitos. Enquanto isso, para Eduardo, o mundo que ele conhecia desmoronava e o peso de suas próprias ações começava a esmagá-lo de formas que ele nunca imaginara. Dias após o incidente, Ronaldinho convocou uma reunião em sua casa em Porto Alegre, um sobrado simples que ele mantinha como refúgio, longe do glamour de sua vida de celebridade. Sentado em uma varanda com vista para o bairro onde cresceu, ele conversava com Carlos Mendes, seu ex-agente, e um grupo seleto de amigos e ex-colegas de campo, incluindo nomes como Cafu e Romário, que se juntaram à causa. A ideia era ambiciosa: criar uma rede de academias de futebol gratuitas, começando pelo Rio, mas com planos de expansão para outras cidades brasileiras. Quero que as crianças saibam que não importa de onde elas vêm, elas podem ser o que quiserem, disse Ronaldinho, os olhos brilhando com uma determinação que lembrava seus dias de glória no Barcelona. Carlos, sempre pragmático, já estava em contato com patrocinadores como Nike, Adidas e até a CBF, que, envergonhada pelo escândalo, prometeu apoio financeiro. Ronaldinho não queria apenas dinheiro, ele queria compromisso. Ele insistiu que as academias fossem mais do que campos de treino. Seriam espaços onde as crianças aprenderiam sobre educação, cidadania e como enfrentar as barreiras que a sociedade impunha. Ele próprio visitaria os treinos, contaria sua história, mostraria as cicatrizes de uma vida que começou nas ruas de terra batida e chegou aos maiores palcos do mundo. Enquanto Ronaldinho colocava seu plano em ação, o outro lado da história se desenrolava de forma bem menos gloriosa. Eduardo Silva, agora suspenso e enfrentando uma enxurrada de críticas nas redes sociais, tentava se defender. Ele postou um vídeo em seu Instagram com a voz trêmula, alegando que tudo não passou de um mal-entendido. Eu só estava fazendo o meu trabalho, garantindo a segurança do evento, disse, tentando justificar suas ações. Mas a internet não perdoava. O vídeo de Ronaldinho sendo expulso da área VIP já tinha milhões de visualizações, e a indignação pública só crescia. Pior ainda, jornalistas investigativos começaram a cavar o passado de Eduardo. Descobriram que ele tinha um histórico de comportamento discriminatório. Ex-funcionários do estádio relataram que Eduardo frequentemente tratava mal trabalhadores e jogadores de origem humilde, especialmente os de pele escura. Uma ex-segurança, Maria Clara, veio a público contar como Eduardo a humilhara por ser de uma favela, dizendo que ela nunca deveria estar em um lugar como aquele. Outros depoimentos surgiram, pintando o retrato de um homem que usava seu pequeno poder para reforçar preconceitos arraigados. A CBF, pressionada pela mídia e pelos patrocinadores, anunciou que Eduardo estava oficialmente demitido, e seu nome foi banido de qualquer evento futuro da entidade. A queda de Eduardo, porém, foi além do emprego. Em sua casa, nos subúrbios do Rio, ele enfrentava um inferno pessoal. Sua esposa, Ana, que sempre o admirara por sua autoridade, agora o encarava com desapontamento. Você jogou nossa vida fora por quê? Por ego? Perguntou ela, com lágrimas nos olhos, após ler as manchetes. O filho adolescente de Eduardo, Gabriel, um aspirante a jogador de futebol que idolatrava Ronaldinho, se recusava a falar com o pai. Você humilhou meu herói, pai. Como eu vou olhar para os meus amigos agora? Disse Gabriel, antes de trancar a porta do quarto. A família, que outrora se orgulhava da posição de Eduardo, agora o via como uma vergonha. Vizinhos cochichavam, e até os colegas de trabalho de Ana, que era professora, começaram a tratá-la com frieza. Eduardo, que antes se sentia intocável, agora estava isolado, um pária em sua própria comunidade. Ele passava noites em claro, revisitando o momento em que decidiu confrontar Ronaldinho. Eu só achei que ele não parecia importante, murmurava para si mesmo, tentando entender onde tudo desmoronara. Mas a verdade era clara. Ele julgara Ronaldinho pela aparência, pela roupa simples, pela mochila gasta e pagava agora o preço de sua arrogância. Enquanto isso, Ronaldinho mergulhava de cabeça no sorriso do futuro. A primeira academia foi inaugurada em uma comunidade carente do Rio, em um terreno que antes era um campo de terra abandonado. Ronaldinho esteve presente na abertura,
cortando a fita com seu sorriso característico, cercado por dezenas de crianças que o abraçavam como se ele fosse um super-herói. Ele jogou uma pelada com os pequenos, driblando com a mesma leveza de seus dias de glória, enquanto os pais assistiam, emocionados. "Esse cara veio de onde a gente vem", disse um pai, apontando para o filho que tentava imitar um elástico de Ronaldinho. A academia oferecia não apenas treinos de futebol, mas também aulas de reforço escolar, oficinas de música e palestras sobre autoestima. Ronaldinho trouxe ex-jogadores e artistas para falar com as crianças, como o sambista Diogo Nogueira, que ensinou ritmos de bateria, e a jogadora Marta, que inspirou meninas a sonharem com o futebol. O projeto rapidamente ganhou apoio internacional, com doações chegando de clubes europeus como o Barcelona e até de celebridades de Hollywood que admiravam Ronaldinho. Em poucas semanas, o Sorriso do Futuro já tinha filas de espera, e Ronaldinho começou a planejar filiais em São Paulo, Salvador e sua natal Porto Alegre. O impacto do projeto ia além das crianças. A história de Ronaldinho inspirava um debate nacional sobre as barreiras invisíveis que dividiam a sociedade brasileira. Programas de TV, como o Fantástico, exibiram reportagens sobre o Sorriso do Futuro, destacando como Ronaldinho transformara uma humilhação em esperança. Ele foi convidado para palestras em universidades, onde falava com uma sinceridade que cativava. "Eu sei como é ser julgado por onde você nasceu, pela sua cara, pela sua roupa", disse ele em uma palestra na UFRJ. "Mas também sei que a gente pode mudar isso, uma bola de cada vez, um sorriso de cada vez." Suas palavras ressoavam com jovens de todo o país, que viam nele não apenas um craque, mas um símbolo de resistência. O incidente no estádio, que poderia ter sido apenas uma manchete passageira, tornou-se um marco. Ronaldinho, sem nunca erguer a voz ou buscar vingança, mostrava que a verdadeira vitória estava em construir, não em destruir. Para Eduardo, o contraste era brutal. Enquanto Ronaldinho brilhava, ele afundava. Um advogado renomado, Dr. João Almeida, que estivera presente no evento beneficente e testemunhara o incidente, anunciou que representaria Ronaldinho em uma ação judicial contra Eduardo, não por dinheiro, mas por princípio. A ação pedia uma indenização simbólica de R$ 1 e uma ordem judicial para impedir Eduardo de trabalhar em eventos esportivos no Brasil. "Não é sobre punir", explicou João em uma coletiva de imprensa. "É sobre garantir que ninguém mais sofra o que Ronaldinho sofreu." O processo, amplamente coberto pela mídia, foi devastador para Eduardo. Ele não tinha recursos para contratar um advogado de peso, e as evidências contra ele, o vídeo, os depoimentos de ex-colegas, a própria confissão hesitante, eram esmagadoras. Em um tribunal lotado de repórteres, Eduardo aceitou um acordo, consentindo com a proibição de trabalhar em estádios ou eventos esportivos. Ele saiu do tribunal de cabeça baixa, evitando os flashes das câmeras. Sua vida como gerente, sua identidade, tudo ruiu. Ronaldinho, por outro lado, florescia. A Academia Sorriso do Futuro não era apenas um projeto, era uma extensão de quem ele era. Em uma noite quente no Rio, ele organizou um jogo beneficente na própria academia, reunindo ex-jogadores, músicos e até crianças do projeto. O evento foi transmitido ao vivo, e a imagem de Ronaldinho com uma criança no colo, sorrindo enquanto a multidão cantava seu nome, tornou-se icônica. Ele não falava sobre Eduardo ou o incidente, mas todos sabiam o que o motivara. "Eu jogo por eles", disse ele, apontando para as crianças. "Eles são o futuro do Brasil." Nos bastidores, ele recebeu uma ligação de Carlos Mendes. "Rony, você viu? O Barcelona quer nomear um campo de treino em sua homenagem por causa do que você está fazendo aqui." Ronaldinho riu, aquele riso solto que encantava o mundo. "Que tal a gente nomear um campo para as crianças em vez de mim?" respondeu. A história de Ronaldinho e Eduardo não era mais apenas sobre um confronto no estádio. Era sobre o poder de transformar dor em propósito. Enquanto Eduardo enfrentava a solidão de sua casa vazia, assombrado pela culpa e pela perda do respeito de sua família, Ronaldinho construía pontes. Ele mostrava ao Brasil e ao mundo que o verdadeiro drible não era apenas enganar um zagueiro, mas superar as barreiras do preconceito com graça, trabalho e um sorriso que nunca apagava. O Sorriso do Futuro não era só uma academia, era a prova de que, mesmo nas piores derrotas, Ronaldinho Gaúcho sabia como virar o jogo.